Boa noite a todos. Hoje, dia 20 de março de 2022, estamos começando mais um Domingo Maior, né? E esse Domingo Maior super especial, porque a gente está trazendo aqui um dos fenômenos da educação financeira, né? Que está começando o seu trabalho, e eu faço questão de exaltar esse trabalho dele e dizer o quanto é útil ao nosso investidor iniciante, que é mais uma ferramenta que vai poder turbinar e potencializar os ganhos que você vai ter no mercado de capitais, né? Tenho o prazer de apresentar esse amigo que a gente vive mais junto no dia a dia do que não sei o quê. Estava preparando essa live há algum tempo, ficou bastante ansioso. Falei, pô, fica tranquilo que o que você conversa comigo é o que a gente vai acabar fazendo com relação à live. E você vai iniciar o seu trabalho, vai ter as pessoas que você vai poder ensinar tudo isso. E eu acho que se eu pudesse resumir você em uma palavra só, como amigo, é a generosidade que você tem. É o que eu digo sempre, o universo ele devolve tudo que a gente joga. Então você jogou muita coisa boa aí para as pessoas, que você é útil sempre, e você merece estar aí iniciando o seu trabalho, o seu canal. Daqui a pouco o Anderson Arcanjo está aqui, pô. Depois a gente vai pegar o seu link, vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, no seu canal. Boa noite, senhor Carlos Júnior. O Merenda, o Merenda. Eu coloquei o Merenda porque realmente é excelente. O Rui sabe. Ô, Rui, você ficou um pouquinho famoso depois que começou a vir aqui no nosso canal, né? O Rui foi dos meus grandes diamantes aqui do mercado, um dos caras mais respeitados em fundos imobiliários e, sim, ele tem presença marcante em todos os lugares, tá ok? Carlos, muito boa noite. Eu queria que você colocasse aí as suas primeiras palavras, depois a gente vai falar um pouquinho da sua história, e cruza muito com a minha também. Um homem que vendeu cerveja na praia, e é uma coisa que eu quero fazer no final da vida. Nós vamos na praia, vou operar da praia, vendendo cerveja, dando risada da turma e ganhando dinheiro em opções. Boa noite. Boa noite, meu amigo. É uma satisfação imensurável, né? Não tenho nem palavras para te agradecer pela essa oportunidade de estar no teu canal. É um privilégio muito grande. E assim, tu sabe que eu sou teu fã, já te falei isso várias vezes, porque você foi um cara que eu tive aquela curiosidade. Poxa, como é que um cara que vende ovo consegue ficar milionário? Puxa, não é possível. Será que um dia eu vou conhecer esse cara um dia? E eu ficava vendo, assim, a tua história, né? E eu ficava dizendo assim, esse cara é fantástico. E você realmente é fantástico. E Deus me deu esse privilégio de passar a fazer parte do seu rol de amigos. Então, isso é uma coisa que sempre está me lembrando, me colocando assim num lugar assim que eu nem imaginava estar, né? Uma live com você. E assim, William, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer, dar boa noite aí para a galera que está aí prestigiando isso, aquele trabalho lá naquele grupo, lá, Venda Coberta de Opções, é onde tudo começou, né? E é isso, meu amigo. Através do nosso amigo em comum, Eric, né? Que tem uma indústria aqui em Perdões, grande amigo da gente. O Fanta falava dos seus movimentos há muito tempo. O Fanta que também é um amigo da gente, que se tornou assim uma pessoa que está fazendo lá sua questão do seu fundo de investimento, e a gente se cruza um pouco menos agora, mas ele falou para mim dos seus movimentos em opções. Eu que fui apresentado ao mundo das opções pelo Fanta. Isso causou um alvoroço no nosso grupo, tanto que depois tivemos alguns dissidentes, né, e formaram outro grupo, tal, todo mundo saiu. Eu deixei o tempo se encarregar da verdade de quem fala mal das opções. Para não dizer, eu sempre falo a verdade das coisas e a verdade absoluta, graças a Deus, que eu quero dormir
depois a gente foi descobrir, gente, que nem a turma fala, daí aquelas questões que as pessoas colocam entre linhas. Nós tivemos essa briga e eu fui do lado do Fanta, porque eu acredito no mundo das opções e acredito cada vez mais que opções elas servem para turbinar a nossa carteira, o Carlos. E aí, não, porque o pessoal associa, né, a questão do Barsi e tal. Velho, o Barsi faz, se bobear, o Barsi fez até opções na Santa Ceia, tá? Pra vocês terem uma ideia de quanto tempo ele faz opções. E o pessoal vem brigar comigo, vamos parar, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí o tempo está se encarregando, né, dessas pessoas que se foram, graças a Deus foram mesmo. A gente tem um grupo coeso lá, tanto o Carlos está lá, está ensinando as pessoas, invariavelmente, porque a gente apanha bastante nesse mundo da educação financeira. Para trazer gente que nem o Carlos aqui, cara, o cara tem que ser um cara muito generoso, muito fantástico, como o Rui também. Então, por isso que a gente traz, por isso que eu faço. Eu faço a minha parte porque eu sei o quanto tem de potencial o Carlos. E o quanto que nem ele já me tirou de umas aí que eu falar para você. O Fanta falou para mim, nós fizemos um movimento em Petrobras semana passada. O autor e compositor desse negócio foi o Carlos. Ele estava perdido lá numa opção. Pô, por que você não faz isso? Mas pode, vai não sei o quê. Ele fez. Realmente, o Carlos, ele é fabuloso, não preciso falar mais nada. Carlos, de onde saiu essa sua magia no mundo de opções? E quando que você descobriu que você tinha esse dom? Eu vejo opções hoje, estando muito de perto com você, que é um negócio muito de comportamento, muito de delay e muito do acompanhamento de fluxo que você tem. Você é um mestre do fluxo, cara. Fabuloso isso, sabe? Muito bom isso. Então fala para nós como que surgiu tudo isso, quantos anos você tem, de onde você veio, para o pessoal conhecer você mesmo. Tá. Eu vou começar falando, né, que eu sou filho de pais do norte, né, da região norte, do interior. Então, eu acredito que eu sou um filho do Brasil, né? Eu tenho descendência indígena, porque minha mãe é lá de Chapuri do Acre, meu pai é do interior de Marabá, no Pará, né? Então, eu sou um filho da terra mesmo do Brasil, eu amo esse país, né? E meus pais, eles me criaram para me trabalhar, para me estudar e faziam tudo por mim, né? Sempre fizeram. E eu nunca imaginei assim que eu podia estar em mercado de capitais. Meu pai me dizia assim, meu filho, você tem que ter um emprego, fazer um bico. Minha mãe dizia, você tem que ser funcionário público. Minha mãe, ela é funcionária pública e colocou isso para nós. Então, a gente absorve muito do que os pais nos ensinam. E aí eu acabei virando funcionário público, né? Eu fui para as Forças Armadas, né? E entrei na Marinha do Brasil em 1993, né? Um pouco contrariado, porque eu não queria ser militar, eu queria ser um civil, eu queria trabalhar no setor privado, mas a minha mãe, eu sempre escutei muito ela dizia, meu filho, vá para lá que você vai ficar estável, você vai ter um salário certo, esse Brasil a gente não sabe quando é que vai ficar bom, quando é que vai ficar ruim, né? E eu não entendia muito bem, fiz um concurso, entrei, e quando passou o tempo, quando eu fiz 36 anos de idade, hoje eu estou com 48, né? Farei 49 em setembro. Com 36 anos, eu estava servindo na diretoria de engenharia naval da Marinha, lá no Rio de Janeiro, e embarcou um oficial mineiro que ele mexia com o mercado de capitais, ele mexia com ações, ele comprava e vendia ações. E eu já tinha ouvido falar de mercado de capitais, achava uma coisa interessante, mas todo mundo falava que era uma gelada, então eu nunca quis me meter numa coisa que eu não conhecesse, né? E a forma que ele foi me passando, que era o mercado de capitais, eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, empolgado demais. Então, foi onde eu perdi um pouco da noção do risco que eu estava correndo, né? Porque nós militares, a gente corre o risco o tempo todo. Então, a gente está acostumado a conviver com risco, né? E, então, assim,
eu fiz as primeiras compras, entrei no mercado em 2008, no pior ano da Bolsa, quando teve aquele crash, né, dos Estados Unidos, que afetou a nossa economia. Eu entrei da pior forma possível, Ilha. Eu nunca te contei isso. Estou contando aqui para você, que fique nessa live, de ensinamento, do que como não devemos, que nós não devemos fazer. A não ser que saibamos bem o que estamos fazendo. Foi que eu fiz, Ilha. Eu fiquei afobado para querer ganhar um dinheiro e resolvi pegar um empréstimo e colocar para comprar Vale, pois é, Petrobras, Gerdau, né? E Goal, lá no topo. E fiquei naquela história, a Bolsa vai chegar nos 80 mil pontos no final do ano, aí eu fiz as continhas, poxa, eu vou ganhar 20% nisso aqui, no final do ano eu pago esse empréstimo, fico com as minhas ações, vou ser o cara mais feliz da face da Terra. Não foi nada disso que aconteceu, pelo contrário, a Bolsa caiu e eu fiquei num estado emocional muito abalado, William. Foi um negócio, uma derrota total. Para você ter ideia, 17.500 que eu tinha investido virou 2.500 em 3 meses. E eu tinha que pagar o empréstimo. Eu acreditava que ia pagar com o rendimento da compra e venda das ações. Isso não era nem opções. E aí, meu amigo, eu fiquei muito abalado. E tinha um cidadão muito famoso, que todo mundo conhece, que foi a primeira luz que eu tive no mercado financeiro. Foi onde eu descobri que eu tinha que seguir alguma coisa, que no caso seria o fluxo estrangeiro. O Márcio Noronha, ele tinha falado que a Bolsa podia ir a 30 mil pontos e todo mundo dizia que aquele cara era maluco, que a Bolsa estava indo bem, que estava tudo certo e tal, e ele tinha feito essa previsibilidade pelo fluxo, né? E pelo gráfico. E aí, o que foi que aconteceu? Quando o mundo desabou e eu fiquei transtornado com tudo que aconteceu, quando foi acredito que foi em fevereiro ou março de 2009, eu fui fazer um curso com ele, lá na Barra da Tijuca. Eu fui de umas últimas turmas de presencial do Márcio Noronha, no curso de simetria sanfonada. Meu amigo, quando o cara está abalado, ele não aprende nada. Mas, às vezes, um conselho que a pessoa te dá abre a tua mente, né, a tua visão. E eu cheguei com ele na hora do intervalo e falei assim, Márcio, eu estou numa situação complicada. Aí ele falou, o que foi, rapaz? Olha, eu estou com essas ações aqui. O que você me aconselha a fazer? Ele me disse uma coisa, meu amigo, que eu fiquei puto com ele. Ele falou assim, rapaz, vende tudo. Isso aí não vai voltar agora, não. Aí eu, como é que eu vou torrar meu dinheiro assim? Aí ele pegou e falou assim, olha, você está vendo a simetria que esses bancos têm aqui? Olha quanto é que está o Big Banco. 89 centavos, o papel era R$10. Aconteceu alguma coisa com a empresa? Ela deixou de pagar o dividendo, ela deixou de ter lucro. Olha a simetria que ela tem para te dar aqui. Aí, meu amigo, eu voltei para casa, terminou o curso, eu voltei para casa e fiz o seguinte. 2 semanas depois, eu resolvi fazer o que ele falou. Eu vendi tudo. Peguei o dinheiro e comprei Big Banco, comprei a BCB Brasil, tudo a centavos. Aqueles 2.500, no final de 2009, viraram 17.500. Aí eu digo, então o mercado financeiro é a arte do possível. Não é só a política que é a arte do possível. É possível recuperar um negócio que está lá no fundo e voltar para cima. E, né? No caso, o Márcio, né? O Márcio, se você vê, ele é uma das referências do mercado. Exato. O Márcio, ele é das antigas. O Márcio, ele é fabuloso. Exato. Então, assim, eu fiquei com aquele negócio de um sinal que ele falava muito, chamado OBV, saldo de volume, e falava do fluxo estrangeiro. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, William, e quando foi de 2009 para 2010, a Bolsa voltou a distribuir de novo. E aí foi quando um outro oficial, junto com esse que tinha me ensinado, começaram a entrar no mercado de opções. Naquele tempo não se falava em put, eu acho que nem podia vender put naquele tempo, era só a call. Sim. Então, quando o mercado caía, os vendedores de call ficavam imobilizados. Se eu tinha a Vale a 50 e caiu para 30, eu não podia mais vender minha call, porque senão eu ia entregar ela abaixo do preço que eu comprei. Então, o mercado ficava imobilizado. Né? Isso existia.
Petrobras. Você serviu na ilha do... Na ilha que você serviu? Não, Mocangui não. Mocangui é onde fica a base naval base naval do Rio de Janeiro, Sim. é onde fica a Força de Submarino. Eu servi na Diretoria de Engenharia Naval, que fica ali no prédio do Espigão, ali na 1º de março, atrás da Candelária. Tá, ok. Então, Carlos, é muito interessante essa questão, né? E a gente volta, você vê, o primeiro contato que você teve com o mercado de capitais e, consequentemente, com as opções, né? Ao canal, gente, pessoal que não se inscreveu no canal, está em construção o canal, tá aqui o link, tá? É só se inscrever, ativar o sininho. Logo, logo, o Merenda vai estar fazendo alguns vídeos lá, e a gente vai estar junto com ele lá, se precisar de qualquer coisa, estamos aí. O Márcio Noronha, que foi o cara que você fez o curso, que não tinha nada a ver com o mercado de capitais, o curso que você estava fazendo. Eu estava conversando com outros amigos meus, disse que ele é uma referência nesse mercado, que é fora de série. Ele é um cara... Ele tem toda a minha admiração. Ele é muito bom. E essa parte didática, quando que você começou a acreditar em opções? Lembra do que você estava me contando? É muito interessante a história do Carlos, por causa que é o seguinte, gente, você que está começando, o Carlos começou de uma maneira, ele foi carregando a carteira dele, né? Carregando do tempo que estava só caindo, e aí ele comprava put. Vendia put para carregar a carteira. O resultado do que ele obtinha, ele comprava em ações. Aqui, ó, o Rui das Neves se inscreveu, é o número 55, olha lá, número da sorte. Valeu, Rui. Fala então, meu garoto. Então, aí o que foi que aconteceu? Aí eu criei um abismo nesse meio termo de bolsa, de mercado de capitais. Eu fiquei um pouco desanimado, desiludido, e eu achei o seguinte, eu vou seguir trabalhando porque esse negócio é só para quem tem dinheiro e eu vou desistir disso. Então, o tempo foi passando e ocorreu aquele problema no governo da presidente Dilma, né? Que a gente teve o nosso mercado de capitais indo à ruína, né? Indo ações como Usiminas, indo a centavos, Vale do Rio Doce indo a R$8. Isso aí eu comecei a dizer assim, meu amigo, esse negócio de bolsa aí, ó, é pega a trouxa da estrela, isso aí não é para mim. Porque, olha aí, já pensou, se eu tivesse ainda até hoje, eu estava mais ferrado ainda. Então, foi uma coisa que eu tive uma certa desistência disso aí. E aí, William, quando é que foi que entrou o negócio das opções? Foi quando começaram eu comecei a lembrar de algumas coisas que o comandante Ebert e o tenente Cristiano tinham me ensinado. Ele falava assim, Ossá, meu nome de guerra lá no quartel era Sá. Então ele falava assim, Ossá, isso aí você vai ganhando de pouco. Isso não é muito. E eu estava naquele tempo, eu estava guloso, eu queria ganhar muito, eu queria ganhar 10%, 15%, eu queria ser um swing trader, mas a gente tem que se ajustar porque a gente consegue se identificar. Não adianta querer correr a maratona, virar um velocista se o seu corpo físico é para uma maratona. E a maratona é muito melhor do que não, sem dúvida. E até, a gente tem eu sou um observador nato. Eu sou muito bom com pessoas. Todo mundo não é que eu dou muita sorte, é que as pessoas que eu encontro no caminho do mercado de capitais são muito competentes e muito iluminadas, como você é. Mas esse lance de opções, você tem que ter o perfil de comportamento certo. Você não pode ser guloso. Você não vai querer comer um pacote de 600 gramas de bolacha de wafer. Come uma pequenininha todo dia, um lanchinho todo dia. E isso eu falei para o Carlos, que a gente é muito parecido nisso. E o Carlos, ele tem um nível de organização que é fora de série. Depois até vou puxar da boca dele, se ele quiser responder, tudo bem. Tem umas coisas que eu sei que eu acho muito bacana. Ele separa, ele tem tanta, assim, certeza da competência dele, e ele tem essa competência, né, em opções,
que ele deixa parte disso pagando algumas contas que ele tem do mês. Eu queria que até que... Eu não sei se você pode... Assim, porque para a gente passar para essas pessoas... Que é possível. É possível. E nossa, quando você me contou, eu falei, porra, ele tem aquele negócio da Itaúsa que ele quer chegar. E eu me propus ajudar ele a chegar onde ele quer. Daí ele me contou, ele falou, ó, eu estou fazendo aquele lance, e eu pago isso. Já pagou o carro, já... Peraí, né? Então, é um negócio que se torna um ciclo virtuoso do investidor. Conta para nós um pouquinho de como essa parte. Isso. Como é que começou isso aí? Vamos lá. Bom, eu saí do Rio de Janeiro e vim aqui para Rondônia, né? Então, tudo começou em 2016, tá? Até 2016 eu não sabia o que eu ia fazer no mercado em relação às opções. Eu sabia que eu queria isso, mas eu ainda não tinha essa vamos dizer, assim, essa fórmula que a gente criou, assim, para fazer essa renda recorrente. Isso foi tipo assim, foi um trabalho com o decorrer do tempo, né? Eu fui fazendo vários testes. Então, em 2016, eu vim para Rondônia e aí aqui o meu salário aumentou 20%. O que é que eu fiz? Eu peguei esses 20% e comecei a comprar ativos. Comecei a acumular. Né? Eu comecei a acumular. Aí foi daí que eu já tinha passado aquela parte ruim e eu comecei a acumular ativos nesse período. Tá? E o que foi que aconteceu? Quando foi em 2018, 2018, eu cheguei com a minha esposa, ela sempre confiou muito em mim, graças a Deus, né? E disse assim, minha filha, olha só, eu estou fazendo umas contas aqui, a Eletrobras está custando R$3,50. Inclusive, foi até um amigo meu que deu esse alerta. Por isso que eu te falo. Amizade, parceria, é fundamental. Eu não consigo fazer nada sozinho. Nada sozinho, eu também. Não consigo, eu não tenho esse talento. Quando aperta a coisa, velho, eu peço... Eu quando eu tô com alguma... Por exemplo, eu tô analisando um ativo, uma empresa que eu quero colocar em carteira. E a gente faz muito acerto em conjunto. O último acerto em conjunto que eu fiz foi com o Carlos Ferreira, via varejo. Eu começamos a R$3 e estouramos no 20. Até o Carlos falou para mim, William, você é um cara perseverante. E eu saí no 15 e saí no 20. Beleza. Tudo que envolve esse... Porque o mercado é o seguinte, não é todo mundo não sabe tudo. Eu prefiro, sabe, ser muito mais ouvinte, que às vezes que nem do Carlos eu me surpreendo cada vez mais. Entendeu? Porque sai coisa do arco da velha. E ele tá certo. Entendeu? E é legal tudo isso, entendeu? Então, qual que foi a sua primeira experiência, Carlos? Conta pro pessoal e colocar grana mesmo. Assim, eu coloquei e eu falei assim, eu vou pagar isso só com o dinheiro das opções. E conta. Isso aí, rapaz, foi um teste da minha vida, isso aí. Isso aí foi que eu disse assim, agora eu acho que eu encontrei um caminho. Eu acho que agora eu tenho uma chance de ficar milionário, né? Um dia eu vou ser milionário. Lógico, vai. Tenho certeza absoluta. Isso daí foi assim. Eu cheguei com a minha esposa e disse assim, a gente tinha comprado um Onix 2016, 2017. E eu cheguei com ela e disse assim, minha filha, olha só, um colega meu, que o apelido dele é Confusão, deve estar assistindo aí, ele chegou comigo e falou assim, ô Sá, do quartel também, ô Sá, eu ainda estava na ativa nessa época, ô Sá, você já olhou a Eletrobras? Aí eu, não. Então, dá uma olhadinha, olha quanto é que ela tá. Ela estava R$13,50. Só que um prêmio de taxa seria eu vender o ativo maior do que eu comprei, né, a R$13,50. Tipo assim, eu vender o strike 15. E o prêmio que estava pagando estava dando uma média de 17% de ganho em um mês. Porque o papel, quando fica muito barato, a call valoriza demais, fica muito caro. As pessoas querem aquele papel pelo aquele preço. E as pessoas só falavam de Vale Petrobras. Não se falava em Eletrobras, não se falava em BR-Malls, não se falava em JHSF. Nada, isso aí não tem liquidez. E eu sempre gostei de fazer um pouco o contrário das coisas, entendeu? Tentar fazer diferente. Porque o que acontece, William? Sempre a minoria é que ganha.
Então, eu comecei a perceber que os grandes fundos, quando começou os fundos de multimercado, eles começaram a se estender em opções nesses ativos de small caps. E as pessoas não perceberam isso, não se atentaram para isso, e eu fiquei vendo, peraí, eu estou vendo que tem negócio, 17% não é possível. Poxa, meu sonho. Aí eu cheguei com a minha esposa e disse, olha, vamos vender esse carro e a gente vai comprar esse dinheiro de Eletrobras. O que é que a gente vai fazer? Aí ela, nós vamos ficar sem carro? Não, minha filha. Eu estou vendo aqui que tem um Ford Ka 1818, 0 quilômetro, 48 sem entrada de R$ 1.256. Disse, minha filha, é o seguinte, bora meter a cara. Eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar de Eletrobras e vou vender call e vou deixar exercer. Ela, tá, você não entende o que você está falando, mas faz o que você achar bom. Você acha que dá? Eu falei, dá. O Ida, por incrível que pareça, eu conseguia pagar uma parcela da frente e pagava 2 de trás para frente. E começou. Quando foi em maio, junho de 2020, no pandemia, né, no período da pandemia, que as ações caíram e tal, eu tinha quitado já o carro com essas vendas de call. Sim. E aí ela chegou, nós fomos dar uma volta, aí eu digo assim, olha só como é que as pessoas mudam, né? Aí nós fomos dar uma volta e nós vimos um outro carro, né? E aí ela disse assim, ô meu filho, olha só que carro bonito e tal. Eu falei, você já quitou esse já, meu filho? Mas aí, agora que a gente tá com a conta do dinheiro do carro lá rendendo e sem pagar nada, agora que a gente vai ser mais feliz. Ela disse, não, meu filho, a gente podia vender esse, você coloca lá na conta, você faz o dinheiro e a gente paga esse aqui. Aí eu digo, tá bom. Aí nós demos um upgrade no veículo, né? E essa conta, ela continua rodando normalmente só com venda de call, não vendo put, tá? Eu tenho uma seleção de ativos lá, como Embraer, BR-Malls. Sim. Eu tive também a Eletrobras lá nessa conta, mas depois eu deixei exercer para comprar mais Embraer. Tenho Sabesp, agora eu deixei exercer. Mas foi esse conjunto de ativos que me permite que eu consiga o valor da parcela, que atualmente é de R$ 2.045. Eu não tenho pressão em extrair essa grana com a venda coberta, né? E eu posto essas operações lá no grupo de venda coberta. Então, não é uma mentira, é uma coisa verdadeira. Não. Né? Então, é isso, e aqui eu comecei a ver que isso roda. E o que eu cheguei à conclusão? Que quando o carro é pago, esse carro volta a ser vendido, colocado, é uma reentrada que eu faço no mercado, e o capital vai ficar maior, e eu vou ter mais possibilidade de gerar uma parcela com mais facilidade ainda. Então, é um dinheiro que gerou dinheiro de uma coisa que é um passivo. Entendeu? O carro é um passivo, ele só consome, e o carro, para mim, virou uma renda. Entendeu? Porque você imagina, você ter os 2 carrinhos que você vendeu lá dentro, pagando o terceiro. Sem você tirar R$1 do seu salário. E isso ele é muito factível, no meu modo de entender, que quando você começa a fazer com coisas maiores, que nem eu estava falando com o Carlos, daí o Carlos falando para mim, falou, a gente tem os mesmos sonhos, o Carlos, né? Eu sou muito pé no chão, gente. Por mais que eu cheguei ao ponto que eu cheguei, com a carteira enorme que eu tive, um cara, que nem eu dei risada uma vez, o cara teve o Joseph tá aqui, ele tá de prova, ele foi nos momentos que teve a pandemia, ele foi na loja lá, perguntar o que eu tava fazendo com a carteira, né? E aquela altura já tinha caído 700k a coluna de patrimônio minha, né? Eu falei para ele, mas eu não tô nem aí, vai voltar. Ele falou assim, por isso que você é diferenciado. Se cair 700 mil sua coluna de patrimônio, você não morreu, né? E até a gente conversava sobre isso. É a mesma coisa, tudo é factível. Quando você acha uma questão, uma ferramenta tão poderosa em opções, daqui a pouco você compra um apartamento, você vende o apartamento, aí você, entendeu? Faz financiamento, o financiamento você paga a parcela e amortiza ainda no final. E tá falando disso aqui atrás, Carlos. E é uma coisa que não tem fim. E não é sacanagem, não é... Sabe? Porque o mais engraçado das opções, gente, você não usa... Quando você tem uma boa carteira, você não usa seu dinheiro, você usa a garantia. E outra,
Não deu certo, rola para a próxima. Ainda com a possibilidade de pegar dinheiro e ter mais 30 dias. Você entendeu? Há o risco para quem não sabe fazer. Porque tem que ter comportamento. Eu sempre até vejo, ainda está do lado dos melhores. Você tem uma ideia, até, ô Antônio, ele logo vai ter vídeos lá, cara. Esse cara aqui vai ser um fenômeno, pode ter certeza. Vai ser o maior nome das opções no Brasil daqui a um tempo. E eu não tenho medo de errar, eu não erro nessas questões. Para vocês terem a gente tem um pessoal aqui que está no grupo nosso, um grupo super qualificado de venda coberta. Eu sou ainda mirim nesse grupo que foi colocado pelo Eric e pelo Carlos. E, cara, o grupo é tão recheado. Tem o Dante, que eu já conheço há algum tempo, é muito experiente. Ele é muito experiente. Só uma pausa. O Dante, ele tem uma participação na minha história muito importante. Porque um áudio que eu escutei dele, eu virei uma chave na minha cabeça. Por exemplo, eu sempre fui o cara que sempre comprou caro e vendeu barato. Ele conseguiu fazer eu virar essa chave. Entendeu? E ele é um dos percussores do meu sucesso em opções, porque ele, além de conhecer muito bem isso, é um cara muito assim, inteligente, é um cara assim, acima da média para mim, e nós somos muito amigos também, assim como eu sou contigo, assim, a gente conversa bastante. Ele é um cara excepcional, uma pessoa de coração muito bom também, e ele virou a chave, ele falou assim, por que você tem medo de comprar quando está lá embaixo e só tem coragem de comprar quando está no topo? Será que vocês não estão vendo que isso aqui está demais, está bom demais? Isso em 2020. E aí foi quando entrou a situação das puts. Foi onde a minha carteira ela cresceu com as puts. Por quê? Porque o mercado criou a tendência de alta teórica, tipo, se 60 voltar para 100. Então, qualquer put que você lançava, além de ter um prêmio muito, muito grandioso, você conseguia rapidamente ver ela secar. Aí você pegava aquele dinheiro e comprava mais ativo, e ficava fazendo isso, rolo compressor. Não, então, mas isso eu devo muito a ele, e ele não vendia put, ele trabalhava só com venda coberta. E eu fui para put e ele ficou na venda coberta. Agora, hoje a gente troca isso, hoje ele vende muita put também, e eu vende muito bem, tá? Eu acho que até melhor que eu. Porque o Dante, ele é um cara, sabe, é um cara diferenciado. Não é, e contar que o Jimmy colocou você de moderador naquele canal, sabe, para cuidar do canal também, você vê, o Jimmy, ele tá em outro patamar nesse negócio. Até a gente trocou uma ideia, porque ele me procurou no perfil, esses tempos atrás, porque o Edu é amigo dele também. É um cara fabuloso, tem uma didática muito legal, mas você vai abranger aquela aula que eu estava contando, o Joseph, olha lá, olha lá. Verdade, estudo de prova. O Joseph um dia vai contar a história da Paranapanema para vocês. Essa é de chorar. Esse cara se tornou um dos meus melhores amigos aqui na cidade, porque tem poucos, tá? Tem muita gente falsa aqui na cidade, mas ele é um dos caras que é meu amigo mesmo, e um dia ele vai contar a história da Paranapanema. Eu falei para ele, um negócio que virou a chave para ele também, que ele saiu de uma bolha. Se ele quiser testemunhar, ele pode testemunhar. Amigo é isso, né? E o Carlos, sem dúvida nenhuma, eu não tenho medo. Quando eu trouxe o Pablo Spire, eu estava falando para o Carlos, se vocês verem, gente, aqui no canal, tem um vídeo, uma live do Pablo Spire comigo. Foi a primeira live que ele participou. E eu falei para Fabiana que ele ia estourar, que o cara ia explodir mesmo, né? E para ela levar lá na Band News, que eu tinha ido dar uma entrevista lá. Entendeu? E a questão de tudo isso é você ser generoso com as pessoas. O Carlos, a gente já estava falando de live já há 200 anos. Eu conheci ele, aí a gente começa a ver. Puta, mas esse cara, ele tem umas coisas que não tem, cara. O cara conhece muito. E aí você vai ouvindo, vai vendo o nosso grupo. Você vê, eu me sinto no grupo de opções e as coisas que a gente tem lá, eu só sou ouvinte, cara. Daquilo ali, eu entendo muito pouco.
Aqui é o Instagram do Carlos, tá? O Carlos vai colocar aos poucos lá seus conteúdos. O Carlos tem uma maneira didática, super didática, entendeu? E paga sim. Um cara que tem conhecimento e logo ele vai colocar o conhecimento para mais pessoas. Eu acho que o intuito disso, cara, na minha forma de dizer, é chegar nos objetivos dele, que é o número de Itaúsas. Qual que é o número de Itaúsas que você quer ter na carteira? Fala aí. 50K. 50K, são 50 mil Itaúsas. Eu falei para ele, eu vou te ajudar a chegar nisso. Vou te ajudar. Tá aqui, o canal tá aberto. Enquanto você não tiver conteúdo lá, se você quiser vir todo domingo, não, William, vamos fazer uma live? Pode vir aqui, as portas estão abertas, você vai falar com o seu público aqui. Porque é assim, a vida é assim. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente tem outra missão em outro lugar. E a vida é dessa maneira. Mas Carlos, o que te chama mais atenção, o que te faz acreditar nessa questão das opções? Uma outra coisa, pode responder o que você respondeu para mim. Nós damos muita risada disso e eu comecei a comprar mais os Minas. Quanto que dá, por exemplo, se eu tiver 20 mil Minas na carteira, quanto eu consigo fazer de dinheiro no mês? Com o comportamento que ela variavelmente tem, Júnior. Fala para nós. Ô, meu amigo, acho que você já pode se aposentar se você tiver 20 mil Minas. 20 mil Minas. Quanto que dá, mais ou menos? Só para o cara ter uma ideia. Bom, se a gente pegar, ser bem conservador e fazer um lançamento coberto a 50 centavos, a gente consegue pegar 10 mil reais assim, por mês sem se estressar. Se a gente for um pouco mais agressivo, entre aspas, não é nem agressivo, é expor mais o ativo a ser exercido, uns 20 mil. Dá para tirar R$1. Por opção, se você tem 20, né? Então, assim, a opção ela é libertadora, porque ela verdadeiramente é como o rapaz comentou aí. Renato, ela aqui, ó, 20 mil Minas, dá para fazer 15 mil. Mais ou menos, é isso mesmo, viu, Renato? É isso mesmo, rapaz, 20 mil em Minas dá para fazer 15 mil, mais ou menos. A gente teve uma discussão nisso, né? Porque daí a gente já estava escolhendo já o apartamento lá com as esposas para a gente ficar de frente para o mar, né? Uma boa internet. Daqui a um tempo, gente. Que, mano? Nós vamos só operar da praia. Né? É isso aí, Carlos. É isso aí. Outra coisa que me faz gostar demais das opções, William, é que às vezes as pessoas pensam que é algo muito complexo. É complexo quando eu quero fazer operações muito estruturadas. A gente opera da forma mais simples possível, porque também foi o que eu aprendi com o Dante, que o simples funciona. Então, quanto mais simples, mais humilde, quanto mais você se render ao mercado, você vê mais opções. Então, opções é como se fosse a nossa vida, o nosso dia a dia. Tudo tem opções, né? E assim, outra coisa, acho que o pessoal deve saber, ou quase ninguém sabe disso aí, a não ser no grupo. Olha o Renato aqui, ó. Para vocês terem uma ideia. O Renato é do nosso grupo lá, não é? O Renato. Aqui, ó. Ele tem 34 mil ações da Itaúsa, paga menos prêmio, mas eu faço 11 mil. E de maneira confortável. O Renato não passa sufoco nenhum, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Porque quando eu comecei a falar com o Carlos, eu falei, Carlos, daí a gente fez uma listinha, falei, Carlos, mas isso aqui dá muita grana, mano. Não, é verdade, William, dá 1.000. Daí eles começaram a sonhar, né? E agora eu vou colocar em prática. O que eu acho legal é que as pessoas, eu não sei se todos sabem, mas eu continuo no serviço ativo, não da Marinha, mas eu arranjei um emprego no setor privado, porque as opções, elas consomem pouco meu tempo, elas não consomem muito tempo. Então, eu quando fui para a reserva, já vai fazer 2 anos agora, dia 25 de março, fui para a reserva remunerada da Marinha, né? E aí eu operava as opções e ficava, às vezes, um tempo sem operar, ficava no sofá e tal, aquilo me incomodava. Aí eu voltei a trabalhar, e aí eu tenho um pedaço interessante. Eu voltei para trabalhar na Marinha como contratado. Eu não usava mais uniforme, eu prestava um serviço. E nesse período, olha que coisa interessante,
eu fui convidado em setembro de 2020 para voltar a trabalhar. Aí o que foi que aconteceu? Houve uma intervenção na Petrobras e esse dinheiro que eu recebia, eu fui comprando tudo de Petrobras. Eu fui comprando, vendia put de Petrobras e tal, e fui. Eu fiquei 7 meses nesse trabalho. Depois eu não quis, porque eu não estava me identificando muito bem, o salário até que era bonzinho, mas eu não estava me identificando com aquilo. E eu saí, no final, com 800 ações de Petrobras desse trabalho, desse salário que eu recebia. E, ou seja, eu consegui transformar um resultado de um trabalho em outro resultado que vai se perpetuar por muito tempo. Então, assim, veja que interessante que as opções fazem para nós. O trabalho faz você comprar ativos. O resultado disso, a consequência disso, é uma operação com opção que vai render renda para você comprar mais ativos. E você no primeiro momento, para vocês terem uma ideia, eu achava tão fascinante isso. E aí eu e o Fanta, primeiro, a gente discutia. Ele fez essa projeção. Ele, olha isso, olha aquilo outro. E aí eu comecei a observar, né? Aí, depois, conversando com o Carlos, entrei no grupo. E o Carlos comprando Itaúsa no fracionado com o prêmio. Cara, ele recarrega. Isso é ganha-ganha na veia. Entendeu? Ganha-ganha na veia. Ganha-ganha na veia. E, olha lá, o Joseph tá falando de novo. Já atingi, William, 10% da meta, tá? Então, mas vai chegar rápido, viu? Depois do que eu falei em off para você. Olha lá, a questão do Paranapanema, eu não vou contar toda a história, né, Joseph? Eu nem vou falar o valor, mas o valor era altíssimo. E eu sabia que a empresa, né? É como a turma fala de IRB hoje. IRB não vale nada, gente. Não vale nada. Eu falo para vocês, todo mundo xinga. Vai fazer squeeze. Cara, tem 400 e tantos ativos. Por que comprar essa encrenca porque alguém está comprando, mano? Não entra nessa de patrocínio, você está enchendo um bolso de tubarão, entendeu? Comprar IRB, sai fora, entendeu? Isso daí é coisa, sabe? Infelizmente, gente, eu tenho a liberdade de falar a verdade, porque eu não tenho nem que tivesse nenhum tipo de patrocínio, eu ia deixar de falar a verdade, que dinheiro é difícil, gente. Não, quando eu vi o Carlos comprando ali no fracionado com o dinheiro do prêmio, os prêmios não são enormes, né? Os prêmios é de pouco em pouco. Mas para a gente que vive a realidade, né? O Carlos, você vendeu cerveja na sim, praia? Sim. Essa foi uma... na verdade, eu vendia pipa quando eu era adolescente, né? Eu fazia pipa, né? Vendia na feira e tal. E a cerveja foi o seguinte, foi um período, onde a gente estava passando por um governo que esqueceu os militares, nosso salário ficou muito baixo, muito aquém do setor privado, nós perdemos o poder aquisitivo de uma forma estratosférica. Eu morava no Rio de Janeiro, e quem mora no Rio de Janeiro sabe que é uma cidade que tem um custo de vida muito alto. Então, existia o governo, ele colocou de lado a nossa categoria por 14 anos, e aí as coisas começaram a apertar muito para mim. E eu, nessa época, eu não estava no mercado de capitais. Então, eu tive que comprar cerveja, tá, com dinheiro emprestado, tá, para me pagar o dinheiro assim que eu vendesse a cerveja. E aí eu fui conhecendo gente de praia. Aí tinha cara que dizia assim para mim, meu amigo, eu estou 20 anos aqui, e olha, eu sustento toda a minha família com isso. Aí, aquelas histórias admiráveis, William. Então, quando você... É no momento que, na situação mais difícil, é que você se desperta para ver coisas que vão servir para o resto da tua vida. E a venda de cerveja, ela tem muito a ver com as opções. É como se fosse assim, a demanda e a oferta. O momento certo de vender uma grande quantidade, uma pequena quantidade. Então, aquilo começou também a ilustrar o meu modo operante, o meu modo de operar a opção. E a gente fala de merenda, que nem eu vou mostrar um negócio aqui, né, para vocês. E o Antônio Alves, que é um grande professor, esse é um grande amigo que eu tenho, um investidor qualificadíssimo. Leia o que ele fala. A IRB é guimba de cigarro. Bilionário compra essa e outras para se dar bem e ganhar grana. Gente,
para vocês terem uma ideia, não precisa ser bobo. Você chega num patamar de ter tanto papel que não importa para onde ele vai, você vai ganhar de qualquer jeito. É isso que está acontecendo. Aí a turma fala que vai se arrepender. Gente, tem mais de 400 ativos para vocês estudar. Não vão entrar em modinha. Isso é tudo, sabe? Isso é loucura, gente. A turma fala, né? Mas nós, ó, eu adoro. E opções é isso aqui, ó. É ou não é, Carlos? Dá uma olhada aí, ó. Isso aqui, ó, todo dia. Cara, isso. Se você 20 pregões no mês, se você ganhar R$100 todo dia, você põe 2.000 no bolso. Você ganhar 200, põe 4.000. Então, é uma questão, gente, que vocês têm que aprender. Porque o mercado, ele ficou bem complicado. O mercado, ele... anos 70, anos 80, né? Tem o livro do Bazin, que é bem bacaninha, que a turma usa como para ver esse perfil dos dividendos. Gente, não dá para viver de dividendos só, não. Com inflação de 12%, 13%, 15%, e a inflação real é muito mais que 20%, não dá para viver só de dividendos. É comprar papéis adequados, né? Como que a gente sabe? Me dá 3 características, Carlos, de papéis que são adequados para fazer renda em opções derivativas. Ó, a minha opinião, né? Pode, não é a sua. Isso, a minha opinião. Cara, você é o especialista, por favor. Eu gosto do setor bancário, porque eu associei as opções com dividendos. Então, aonde é que você entra na minha história? Você foi um acumulador de ativos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a renda recorrente, fora o dividendo. Então, quando eu achei... Por que eu achei mágico as opções? Porque existia papéis que pagavam dividendos e eu podia operar opções com ele. Então, eu fui para os bancos, setor elétrico, tá? Eu gosto da CEMIG, por exemplo. Porque eu separei. Embraer é uma história de amor. Aí você pode perguntar, pô, Carlos, mas ela não tem opções, cara, ou não tem dividendos. O Fanta falou para mim, porra, o Fanta estava bem triste, mas... Foi. Ele falou para mim, não, eu sei que ele está certo em 95% das vezes, vai comprar Embraer, colocar na carteira, isso não, eu já comprei, cara. O cara está acertando tudo e a gente não tem o que fazer. Aí, uma coisa que eu nunca achei que ia ter em carteira era a Embraer. Esses dias atrás, o que a gente comprou que você falou para mim? Embraer, estou aumentando os em Minas, né? Não é recomendação, gente, já está falando aqui aleatoriamente, entendeu? Não tem esse negócio de recomendação. Mas a gente está dando uma boa orientação, porque as pessoas têm que se atentar a não colocar lixo na carteira para encher o bolso de outra pessoa. Nós estamos ganhando até dinheiro no Superchat. Bruno, olha o Bruno aí. Ô, Bruno, faz uma pergunta para o nosso querido Carlos Merenda. Dá para comprar Mirabel. O Mirabel até acho que já saiu de linha, senão eu estava perdido. Olha lá, o Thiago Cardoso está fazendo uma pergunta pro especialista. Vai lá, especialista. Vamos lá. Day trade. Opções. Vamos lá. Com o Petrobras, o que você acha? Primeiro, a minha opinião sobre esse papel. Tenho na carteira? Tenho. Gosto dos dividendos que paga? Gosto. Mas eu sou péssimo para operar esse papel. Eu não tenho, vamos dizer assim, um feeling muito grande com Petrobras. Para operar opções, eu acredito o seguinte, você pode operar day trade? Pode, mas coberto. Nada de compra de call, eu não opero comprado em opções, só vendido, porque como eu fui um vendedor de cerveja, um vendedor de pipa, eu prefiro vender, eu prefiro receber. Então, qual seria o que eu te orientaria? Você pode, por exemplo, ter 100 ações de Petrobras, você vende uma call, vamos dizer, pega um prêmio aí de R$2, no outro dia que ela cair, ou então no mesmo dia, se ela cair, você recomprar R$1,50.
seria um day trade. Mas você está 100% coberto, você não passa apuro. Você não está colocando o seu dinheiro para ir para o ralo. Então, assim, eu tenho dificuldade de perder dinheiro. A gente vai ficando mais velho, chega uma faixa de idade da nossa vida que a gente não pode mais perder. Né? E opções, ela te dá 66% de probabilidade de acertar e 33% de rolar. Então, você, em tese, você nem perde com opções, comprando em boas empresas. Né? Sabendo rolar direitinho, você não perde seu dinheiro. Ô Carlos, e é bom falar para as pessoas que chega uma parte do conhecimento que nem a gente, eu e você não gostamos de jeito nenhum de ser exercido. Mas quem vê que tem vantagem, a gente tem resistência. Eu tenho muita resistência a isso. O Renato está falando uma coisa aqui. Olha lá, o Renato está falando, eu estou comprando Itaúsa, Bradesco atingiu uns 19, 18, fantástico. Natura é outro também que é muito bom. E aqui é Porto Seguro, né? É Porto Seguro? Porto Seguro. E Renato, é que eu falo. O que são as características de um bom papel para fazer isso? É o vol? O que é que... Quando você quer só a remuneração das opções, por exemplo, eu tenho papéis que eu admito que eu quero a remuneração, porque é como o Ias citou aí, eu pago um veículo através de opções, então eu preciso de vol, eu preciso de volatilidade. Entendeu? Então, o que é essa volatilidade, que o pessoal tanto tem esse nome bonito, mas na verdade é só uma variação do preço. O que tem uma intensidade maior tem a maior vol. Não precisa achar que é uma coisa super complexa, um cálculo matemático violento, não é nada disso. O papel que se movimenta muito em percentual é o papel que vai te dar mais grana em relação a você querer capitalizar dinheiro. O papel que paga dividendo, normalmente a vol dele não é tão alta. O papel que paga dividendo recorrente, direto, com o banco, ele já é mais contido. Perceba uma variação do Banco do Brasil, perceba a variação do Bradesco. Vocês vão perceber que não é igual do uma Embraer, que sai de 26 e vai a 13. Isso, para mim, é maravilhoso. Enquanto muita gente fica em pânico, eu fico feliz, porque quando a vol aumenta, o meu prêmio vai ser maior. Né? Então, para vocês terem ideia, a minha posição em Embraer está toda de graça. Eu tenho lá quase 2 anos, eu venho aumentando a posição com prêmio. Então, comecei com 2.000 ações, depois aumentei mais 1.500 com o meu dinheiro. Então, fiquei com 3.500 ações de Embraer, um preço médio aí sem descontar prêmio nenhum, uma média de R$7. E aí eu fui fazendo essa subida. Quando ela subiu, eu fui carregando com put de Embraer. E quando ela desceu, eu vim descendo com as opções. Então, ela não me deve nada. Esse papel, pelo contrário. Se ela quebrar hoje, eu não perdi meu dinheiro. Então, a vol, ela serve para você captar mais recursos para comprar papel que paga dividendo. É isso que é a minha estratégia de pagar a conta. Só para isso. Agora, a minha principal meta é essa que o William faz. Ele tem os papéis dele que paga dividendo e eu e ele, a gente conversa, vamos vender uma put de Barisul, vamos vender uma call de Barisul lá em cima. É isso, é dividendo sintético. Aquilo que sai algo mais. Entendeu? E é a quantidade que vai dizer para você aonde você vai chegar. Não adianta querendo ficar rico da noite para o dia, que não vai dar. Pô. E ambos, né, Carlão? Ambos respeitando o mercado. Que nem a Carneiro falou, não é para qualquer um, né? Falando sobre o day trade. Cara, é difícil. Quando você tem um movimento de subida e descida do ativo, eu e o Carlos, geralmente, quando a gente faz alguns tipos de operação juntos, a gente respeita tanta coisa, quando dá ali, até às vezes, deixa secar mais. E eu e o Carlos, nesse sentido, nós somos iguais. Eu não deixo dinheiro na mesa, não, velho. Por exemplo, vendia 1, foi para 50, foi para 60, eu tô vendendo. Tô pondo umas 40 centavos no bolso. Você entendeu? Então, isso é respeito ao mercado. Porque o mercado é soberano. Entendeu, gente? Mercado é soberano. O William, teve uma moça aí que perguntou sobre se conseguia operar opções de outros desses ativos, né? Praticamente os que ela acha que não tem liquidez. Isso é uma polêmica que eu passei por muitos grupos aí, que eu até saí,
porque as pessoas tinham uma dificuldade de aceitar que uma BR-Malls tem liquidez com book vazio. Nossa, eu vi isso com você, inédito. Você viu o Itaú, não foi? Ficou totalmente fora, né? Sim, e você disse, poxa, aí estava lá vaziando. Então, assim, isso é que dá vontade de ensinar o passo a passo. Isso que dá vontade de filmar, porque a pessoa parece que nem é um sonho aquilo. E para mim foi um sonho. Eu descobri isso em 2020, entendeu? Eu descobri a duras penas isso, tá, William? Foi horrível o que aconteceu comigo em 2020. É uma longa história. Mas em relação à pergunta da garota aí, tem sim. Agora, só que você tem que saber fazer esse ajuste. É a parte profissional que entra. Onde é que eu começo para pegar o preço que o robô quer pagar? Ele está lá escondido, invisível. Porque os fundos de multimercado é que dão liquidez para as opções, só que eles dão só para eles. Não custa nada você dar uma de enxerido e pegar uma merendinha. Pegar uma moedinha. Teve um caso que eu e o Berenda vivemos aqui, né? Eu tava lá enroscado com a bendita Itaú, falei, vou deixar exercer essa merda e boa, e se dane, né? Aí o Carlos, mas por que, William? Você não gosta, não sei o quê, entendeu? Pô, vamos lá. Eu falei, meu mundo tá vazio, velho. Eu vou buscar lá no frente. Não, espera só, William, espera só, vamos lá. Aí calculamos, né? Para rolar o papel. Não é que deu rolagem mesmo, né, Júnior? Deu uma rolagem do Itaú, nós E fácil, tu viu? E fácil. Botei dinheiro no bolso ainda. E botei dinheiro no bolso. E sabe o que é que eu acho mais bacana nas opções? É que ela não atrapalha a sua vida. Você tem o seu trabalho, eu tenho o meu lá na empresa, né? Para quem não sabe, eu também sou eletricista. Então, eu trabalho numa empresa que trabalha justamente com commodity. Então, eu estou também fazendo uma posição estratégica que está na empresa. Para me conhecer o mercado físico, eu nunca tinha trabalhado no setor privado, e eu sempre tive vontade de me inserir nesse mercado. Eu me inseri, consegui uma oportunidade, eu estou lá, mas aí eu faço um filtro de todo o movimento, né? Como é que está a empresa e tal, e ainda assim, o Ilha, quando me liga, eu falo para ele, olha, fala aí e tal. Aí é o momento que eu vou tomar uma água, então ele não atrapalha o meu trabalho em absolutamente nada. Então, opções é uma libertação econômica. Um vê tela para o outro. Às vezes o Carlos quer fazer uma operação, eu tô com a tela na minha frente. Ou pilar, então com tudo ligado. Eu falei, velho, tá assim, assim, assado. O que você quer? Ah, vamos fazer assim, assim, assado. O código é tal, o strike é tal, pá. Faz aí. Aí fez, tal. Sabe, aqui a gente se ajuda. Tem uma pergunta que ela vai ser muito recorrente a partir de agora para você, Júnior. Pergunte ao Carlos para ele passar para os iniciantes que podem começar com pouquíssimas opções. O que é necessário? Lógico que você tem que ter uma carteira e aos poucos aí, sei lá, eu se fosse falar alguma coisa nesse sentido, eu acho que para a pessoa começar, ela tem que ter um pouco de dinheiro, uma carteira, né? Para não ter problema, não se alavancar, porque nas corretoras você tem que tomar muito cuidado, você pode se alavancar muito e aí sim quebrar. Que da maneira que se ganha, é a maneira que se perde também, né? Pode falar. Isso. Para os iniciantes, eu tenho uma boa notícia. Com pouco dinheiro você consegue lançar coberta opções. Por quê? Porque quando os bancos, como o Bradesco, a Itaúsa, a CEMIG, tá? São papéis que dá para você lançar coberta, eles fazem bonificação de ações, eles passam a permitir que você opere no fracionário opções. Então, por exemplo, uma ação de Itaúsa você pode operar opções. Uma ação de Bradesco você pode operar opções. Uma ação de CEMIG. Então, para quem quer começar a ver esse dinheiro entrar sem você se estressar, você pode operar opções fracionado no Bradesco, na CEMIG e na Itaúsa. Então, é um valor pequeno, né? E quando você começa a perceber esse ganho, você começa a se movimentar e se motivar, né? Porque a gente tem que ter uma motivação. As opções, elas não te motivam no início. Quando você começa a ver que você está comprando a ação daquilo que você não colocou dinheiro, aí aquilo começa a trazer uma esperança para você. Então, e é uma esperança real, verdadeira, possível.
né? E aí, com o tempo que você for acumulando os ativos, você passa para o lote cheio. Citei 3 papéis muito bons aí, tá? Ô, Carlos, vamos fazer o seguinte, tá dando um gosto de quero mais aí na rapaziada. Você se propõe a vir no mesmo horário no dia 27? Vamos fazer a fase 2? Sim, com certeza, com Dia certeza. 27? Muita história para contar, William. Acho que vai ter que ter uns 40 domingos, meu amigo. Não, vamos fazer. Porque é o seguinte, gente, eu trouxe o Carlos se habituou muito bem, realmente é uma pessoa muito desembaraçada, tem uma ótima comunicação. A didática dele é até melhor que a comunicação dele. A didática é fora de série. A hora que ele falou assim, pô, você é feirante, pô, você recebe 100 e devolve 50, pô. Então o Pedro, é o seguinte, para pagar IR, 100 com, velho. Eu, através da Sencom, mando as minhas notinhas lá, né? E o resto, porque é o seguinte, a gente é investidor, tem coisas que a gente precisa investir. Por exemplo, para ter um cara que nem o Carlos daqui a um tempo, consequentemente, ele vai ter um dia um grupo de mentoria, isso, aquilo. Nessa questão do controle de imposto de renda, se faz presente ao verdadeiro investidor ter um Sencom, um MyProfit, também, olha lá, para controle, entendeu? Porque quanto mais você paga imposto, mais dinheiro você está ganhando. A turma fica com aquela mentirice, não quero pagar imposto, mas como, meu amigo? É 15% do que você ganhou. Então, Carlos, vamos reforçar esse nosso próximo domingo, parte 2, Carlos Júnior. Enquanto isso, gente, eu quero que vocês sigam ele no Instagram dele, Carlos Júnior, tá bom? O YouTube dele está em construção. Eu quero que vocês se inscrevam já lá, tá? Quero que vocês se inscrevam já. No próximo domingo, às 19 horas, no dia 27, ele estará aqui de novo. E aí a gente vai responder algumas questões mais específicas. Tá ok? E o William, só um deixa para a próxima live, que opções ajudam a você a pagar menos imposto em algum momento. Entendeu? Tem situações que a gente pode manobrar de forma honesta, que você acaba pagando menos imposto. Compensação na rolagem, por exemplo. Isso é um negócio fabuloso, né? Então, opções realmente mudou a minha vida. E aí vocês vão fazer o seguinte, um exercício para vocês, que a gente tem 70 pessoas, todo mundo se inscrevendo. Eu quero que vocês assistam e revejam os melhores momentos aqui da nossa live e formulem perguntas que vocês querem fazer para o Carlos. O pessoal do grupo lá, do Coberto, pode mandar para mim no Insta. A gente vai fazer um negócio bem bacana, tá? E na semana que vem, a gente tem de novo aqui, no mesmo horário, Carlos Júnior, tá? Segunda parte. Porque enquanto estiver em construção o canal, a gente precisa que isso passe para muitas pessoas. Vamos ver se a gente faz com que o canal mesmo em construção, ele chega a 1.000 inscritos. Eu vou começar a colocar no meu Instagram, pedir para as pessoas se inscrever lá, entendeu? Pode se inscrever no Instagram dele, vai ser bem legal, tá certo? Agora, Carlos, dê suas considerações, vou deixar um coisa de quero mais para a rapaziada. Rapaz, tem muita história verdadeira para contar. Eu quero agradecer demais a todos que participaram. Faltou falar do meu amigo Nilson, aí deixa para a próxima. O Nilson foi uma das coisas que eu quero curioso contar, porque foi uma conta que nós abrimos junto de bolsa em 2018 e a gente até hoje paga um empréstimo com essa conta dos nossos prejuízos. Então, assim, é fantástico. Ele é um amigo que eu tenho, William, ele me acolheu no seio da família dele quando eu estava no Rio de Janeiro. Então, são essas coisas que eu te falo que marcam. Às vezes, um ato bem singelo que a pessoa faz. Por exemplo, tem um menino aí, eu chamo até ele de vascaíno. Ele me deu uma planilha para me controlar meu imposto. Até hoje eu sou grato a ele, porque ele fez isso. Então, assim, tem coisas que são simples,
mas te deixam tão feliz da pessoa ter lembrado de você, sabe? Então, assim, estou vendo o pessoal comentar aqui, eu digo, cara, isso é emocionante para mim. Não, isso mas você... Entendeu? E a gente aqui, nesse mundo, a gente vive de energia, gente. Não existe ser, para mim, sabe? O que importa é a generosidade das pessoas. Quantas pessoas você já serviu? Agora é a hora de você ser servido, por você aumentar a gama de pessoas que vão ouvir o que você tem a dizer, Carlos. É isso só. E você tem esse pleno merecimento de tudo. Então, parte 2, semana que vem, às 19, gente. Grande abraço. Dá o seu boa noite pro pessoal e vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Só sucesso. Vamos merendar. Olha lá. Me inscrevi no... Ô, Rui, aliás, tá na TV, né, Rui? Eu estava estudando os fundos imobiliários, depois nós vamos conversar um pouquinho, viu, filho? E eu quero logo trazer o Rui de volta aqui para a gente falar de fundo imobiliário. Nós estamos esperando dar aquela esticada clássica da série, que para pagar barato lá alguns fundos imobiliários que ainda prestam no meio da indústria. Né? Grande abraço a todos, uma boa noite. Semana que vem, parte 2, Carlos Júnior, Merenda Mirabel. Enquanto essa semana aqui, nós vamos merendando, né? Amanhã a gente já começa a merendar e vamos tocar o bar. Entendeu? Todo dia é dia de merenda na bolsa. Sem dúvida nenhuma. Vamos que vamos. Olha lá, ô Juliano, guarda essa pergunta aí, semana que vem ele vai responder para você, tá bom? Grande abraço. Ô, Bruno, realmente, ó, se o Merenda vai para os Estados Unidos aí, a turma ergue uma estátua da liberdade para ele. O mercado americano tem uma liquidez, velho, que é fora de sério. Ó o Eric aqui, ó. Ó o Eric, ó. O Eric é o principal patrocinador de tudo isso, né? O Eric uniu eu e o Júnior, e o Júnior está aqui, viu, Eric? A gente agradece muito. Né? Vou levar também. Vou levar o Bruno Valente. Depois você procura meu Insta, fala com o Anderson, hein? Procura meu Insta e deixa lá o seu contato, que a gente traz você para cá, para a gente saber as principais diferenças do mercado americano, do mercado brasileiro. Coisa boa, vamos que vamos. Então, o Bruno vem sim. É um dos nossos, Rui. E você não vai fugir, não, velho. Só porque dá processo, mas tem advogado bom. Para. Vamos continuar brigando com a turma do fundo imobiliário. Depois vou contar uma novidade para você, Rui. O pessoal tá regando já. Tchau, boa noite, ótimo domingo. Aqui, ó. Até o Anderson Arcanjo tem Instagram, meu Deus. Ô, Anderson. O nosso moderador. Grande abraço, hein, garoto. Eu achei que você não vinha por causa da festa do Flamengo, viu? Vamos que vamos. Grande abraço. Até mais.